Notícias internacionais. Giorgia Meloni admite que esperava poder fazer mais para controlar imigração irregular. Entrada de migrantes aumentou desde a vitória do partido da primeira-ministra da Itália nas eleições de 2022. Ilha de Lampedusa recebeu em 3 dias mais pessoas do que sua população inteira. Milhares protestam na Espanha contra a anistia aos separatistas catalães. Cidadãos de várias partes do país foram à capital mostrar posição oposta aos planos de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro interino. Espanha irá inaugurar seu primeiro cemitério público de animais. O local funcionará com coparticipação e os tutores poderão cremar ou enterrar o pet a partir de €170. Grupo de 30 homens abre fogo contra a polícia no norte do Kosovo. Ao menos 2 pessoas morreram. Autoridades atribuem o ataque a sérvios. Países vivem tensão, pois, apesar de ser reconhecida por mais de 100 países, o governo sérvio ainda considera a região como parte de seu território. Incêndio em depósito ilegal de combustível deixa 34 mortos no Benin. País africano faz fronteira com a Nigéria, que é um importante produtor de petróleo e gás. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Malásia. Homem enche galão de 19 litros com moedas de 50 centavos por 7 anos. Vídeo da contagem do dinheiro viralizou nas redes sociais e alcançou mais de 4,4 milhões de visualizações. Quantia total guardada equivale a R$5.600. Refugiados de Nagorno-Karabakh começam a chegar à Armênia. Centenas de famílias se deslocam após ofensiva militar relâmpago do Azerbaijão contra os separatistas. Conflito causa escassez de alimento, medicamentos e energia. Médicos americanos realizam segundo transplante de coração de porco em humanos. Transplantar órgãos de animais em humanos, o que é conhecido como xenotransplante, pode ser uma solução para a escassez crônica de doações de órgãos humanos. Nota de $10.000 é leiloada por $480.000 nos Estados Unidos. Cédula foi impressa em 1934, durante a época da Grande Depressão Norte-Americana. Cineastas argentinos protestam contra Javier Milei no Festival de San Sebastián. Correligionário do candidato presidencial na Argentina defende o fechamento do Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais. Notícias internacionais. Bombardeios russos na Ucrânia matam 6 e danificam porto de Odessa. Ataques aéreos fazem parte de campanha para dificultar a exportação ucraniana de grãos. Kiev diz que 19 drones e 11 mísseis de cruzeiro foram abatidos durante a noite. Ucrânia confirma a chegada de tanques de guerra dos Estados Unidos capazes de revolucionar e encerrar guerra. Primeiros veículos Abras desembarcaram nesta segunda-feira, dia 25, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. Ótima notícia. Ucrânia afirma que matou o comandante da frota russa no Mar Negro. Segundo as forças especiais ucranianas, 34 oficiais de Moscou morreram e outras 105 pessoas ficaram feridas na ofensiva. Soldados russos estupraram mulheres ucranianas e torturaram vítimas até a morte, diz ONU. Uso de tortura pelas forças armadas russas em áreas sob seu controle tem sido generalizado e sistemático, segundo investigação. Rússia diz que a homenagem do Canadá a veterano de unidade nazista é revoltante. O ucraniano-canadense Yaroslav Unka serviu nas unidades Waffen-SS de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Opositor russo Vladimir Kara-Murza é transferido para a Sibéria para cumprir pena de 25 anos. Ele foi acusado de divulgação de informações falsas sobre o exército russo e de ter ligação com uma organização indesejável. Caças noruegueses pousam em trecho de rodovia de apenas 3 km na Finlândia. Exercício é realizado uma vez por ano e serve como preparação para possíveis emergências. Líbia. Procurador ordena a prisão de funcionários suspeitos de má gestão. Passagem da tempestade Daniel, de 10 para 11 de setembro, provocou inundações e o rompimento de 2 barragens, no leste do país. Convidado armado com um fuzil atira para cima e mata noivo na festa de casamento na Jordânia. Autoridades jordanianas recentemente proibiram pessoas de celebrar boas notícias com rajadas de balas. Países se preparam para a luta em torno de combustíveis fósseis na COP28. Conferência climática ocorre em Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro, e é vista como uma oportunidade crucial para os governos acelerarem ações para limitar o aquecimento global. Água poluída e tratada da usina de Fukushima passa a afetar a economia do Japão após despejo no oceano. China e Hong Kong, responsáveis por quase metade do mercado de peixes e frutos do mar do país, cancelaram as compras há um mês. Coreia do Norte reabre fronteiras para estrangeiros após 3 anos de isolamento. País comunista impediu a entrada de cidadãos de outras nacionalidades em 2020, por causa da pandemia de Covid-19.
Explosão em posto de gasolina deixa mais de 200 feridos em Nagorno-Karabakh. Autoridades separatistas pediram ajuda externa urgente para enfrentar a catástrofe. Ainda não está claro se o episódio foi causado por ataque em meio ao conflito entre Armênia e Azerbaijão. Cuba abre embaixada em Washington para a polícia dos Estados Unidos investigar ataque terrorista. Embaixada de Cuba nos Estados Unidos foi alvo de ataque com 2 coquetéis Molotov na noite de domingo, dia 24. Visitantes ficam meia hora de cabeça para baixo após brinquedo sofrer pane em parque de diversões. 2 pessoas reportaram crise de pânico e perda do movimento das pernas em Vaughan, a 400 quilômetros da capital do Canadá, Ottawa. Estados Unidos reconhecem ilhas Cook e Niue como países independentes para aumentar influência no Pacífico. Anúncio foi feito por Joe Biden nesta segunda-feira, dia 25, que confirmou que nações agirão em conjunto para combater a pesca ilegal e as mudanças climáticas. Notícias internacionais. Com a presença dos Estados Unidos, OTAN faz treino militar perto da Ucrânia para ostentar poder de fogo à Rússia. Sob a liderança da Itália, 8 países juntaram as tropas no norte da Bulgária para ensaiar disparos de foguetes e coordenar tropas. Tanques, mísseis e milhares de soldados. Coreia do Sul exibe força em desfile militar. Seul contou com a participação inédita dos Estados Unidos. Países fortalecem a aliança diante da ameaça nuclear norte-coreana. Península Coreana está à beira de uma guerra nuclear, diz Coreia do Norte na ONU. Embaixador norte-coreano disse que a situação na região é perigosa e que a responsabilidade é dos Estados Unidos. Ursos estão morrendo de fome no Japão por falta de salmão nos rios. Imagens capturadas de um barco turístico mostraram um urso magro revirando pedras em busca por comida. Propagação de dengue no Sudão é catastrófica e mata centenas. Tentativa de golpe em abril levou a uma guerra entre 2 generais que disputam o poder. Estima-se que 7,5 mil pessoas já morreram nos conflitos. Organização Mundial da Saúde alerta para aumento de casos de cólera no mundo. Há surtos da doença em andamento em 24 países, sendo que alguns enfrentam crises agudas e pelo menos 44 reportaram notificações no ano passado. Presidente do Parlamento do Canadá renuncia ao cargo após homenagem a nazista. Anthony Rota prestou tributo ao veterano da Ucrânia que lutou a favor de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Presidente Joe Biden se junta a grevistas por melhoria de condição de trabalho na indústria automobilística americana. Em campanha pela reeleição, democrata foi a piquete em Michigan nesta terça-feira, dia 26. Juiz aceita acusação de fraude contra Trump e caso irá a julgamento. A Procuradora-Geral de Nova York quer aplicar uma multa de 250 milhões de dólares ao ex-presidente. Prisão dos Estados Unidos investirá até 17 milhões de reais em segurança após fuga de brasileiro. Plano prevê a instalação de mais de 50 câmeras de segurança, além da contratação de outros 8 novos profissionais penais. 8 pessoas são hospitalizadas por causa de turbulência severa em voo para a Flórida. Avião decolou de Quito, capital do Equador, e pousou na segunda-feira, dia 25, no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood. Notícias internacionais. Países da Europa vão ser julgados por falta de ações eficazes contra mudanças climáticas. 6 jovens portugueses decidiram abrir um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que aceitou o pedido. Rússia afirma não haver dúvidas que Reino Unido e Estados Unidos estão envolvidos no ataque da Ucrânia à Crimeia. Londres e Washington não responderam às acusações de Moscou. Porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse que foram utilizados equipamentos de satélites da OTAN. Coreia do Norte decide expulsar soldado americano que entrou no país ilegalmente. Travis King cruzou a fronteira entre as duas Coreias durante uma visita turística à zona desmilitarizada em julho deste ano. Soldado expulso da Coreia do Norte está sob custódia dos Estados Unidos. Militar americano entrou ilegalmente em território norte-coreano em julho e estava sendo mantido no país asiático desde então. Avião explode instantes depois de pousar em pista no Mali. Ainda não se sabe ao certo o número de vítimas, mas há temores de que até 140 passageiros pudessem estar a bordo. Presidente do Peru é interrogada pela 3ª vez sobre supostos crimes de genocídio. Dina Boluarte permaneceu por 90 minutos na sede do Ministério Público e deixou o local sem dar declarações, protegida por um forte aparato de segurança. Astronautas dos Estados Unidos e Rússia retornam do espaço após um ano e pousam no Cazaquistão. Diretor da NASA, Bill Nelson, disse que a missão representou um momento histórico na exploração espacial. Tears for Fears planeja um novo disco para 2024. Em entrevista recente, Roland Ozabal afirmou que Du já tem canções prontas para serem lançadas. O último trabalho inédito foi disponibilizado em 2022. Notícias internacionais.
Ucrânia afirma que destruiu 31 drones russos em grande ataque. O Estado-Maior ucraniano afirmou que a Rússia atacou novamente a região de Odessa com drones kamikazes. Rússia diz estar em guerra contra o Ocidente e aumenta gastos com armas em quase 70%. A medida é absolutamente necessária, afirmou nesta quinta-feira, dia 28, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, durante coletiva de imprensa. A Alemanha bane grupo extremista que doutrinava crianças com material nazista. A organização defendia a supremacia branca e distribuía livros infantis com conteúdo antissemita. Ataque a tiros em Roterdã, na Holanda, deixa 3 mortos. Um indivíduo abriu fogo em um apartamento e depois invadiu um posto de saúde próximo, informou a polícia. Adolescente esfaqueia 5 pessoas em escola em Jerez de la Frontera, no sul da Espanha. Estudante de 14 anos feriu 3 professores e 2 alunos antes de ser detido. Um dos professores está em estado grave. Geleiras suíças perdem 10% do volume em 2 anos. É uma combinação da péssima sucessão de extremos climáticos e das mudanças do clima, diz Matias Us, que dirige a rede suíça de pesquisa glaciológica. Conflito entre Azerbaijão e Armênia terá mediação da Rússia e de outros países do Ocidente. A região está em disputa há décadas e tenta um acordo de paz após uma guerra que durou apenas um dia. Explosão perto do aeroporto da capital do Uzbequistão deixa um morto e mais de 160 feridos. Incêndio foi registrado no depósito de uma empresa no setor aduaneiro. Vítima foi um adolescente nascido em 2006. Fatores de risco indicam genocídio no Sudão, diz a agência da ONU. País vive conflito entre facções militares rivais desde abril. Segundo a Organização Internacional para Migrações, quase 5 milhões de pessoas tiveram que fugir de suas casas. Mais de 10 mil pessoas são deslocadas no Haiti após onda de violência. Ataques têm aumentado desde a semana passada no país, quando o líder da poderosa aliança de gangues do G9, Jimmy Barbecue Cherizier, disse que derrubaria o governo pela força. Estados Unidos. Começa a primeira audiência da investigação republicana pelo impeachment de Joe Biden. Adversários políticos do presidente abriram uma investigação contra ele por corrupção. Viúva de candidato à presidência assassinado no Equador é vítima de atentado. Motoqueiro disparou contra o carro em que Verônica Sarau se encontrava e foi preso em Quito, capital do Equador. Raio de 14 segundos atinge arranha-céu em Meca, na Arábia Saudita. O raro fenômeno também foi marcado por trovões e relâmpagos, que iluminaram o céu da cidade. Notícias internacionais. Rússia convida ex-auxiliar de Prigozhin para formar voluntários para a guerra na Ucrânia. Líder do grupo Wagner morreu em um acidente aéreo em agosto. Presidente russo afirma que Trochev tem experiência nessa função. Prisioneiros russos enviados para morrer na Ucrânia pagaram suas dívidas, diz Putin. Milhares de condenados sem preparo nenhum foram recrutados pelo governo da Rússia para lutar em território ucraniano. França enfrenta ação judicial coletiva por discriminação racial. A audiência no Conselho de État ocorre 3 meses após a morte do jovem Nael, de origem argelina, atingido por um agente da polícia em operação nos arredores de Paris. Atentado no Paquistão deixa mais de 50 mortos. Até agora nenhuma organização reivindicou o ataque, que ocorre no momento em que é registrado aumento de atentados orquestrados por grupos militantes no oeste do país. Mais de 11 mil crianças sozinhas atravessaram rota do Mediterrâneo. Viagem pelo Mar do Norte da África, principalmente da Tunísia e Líbia, para a Itália tornou-se uma das rotas migratórias mais ativas e perigosas do mundo. Japão marca novo despejo de água residual da usina nuclear de Fukushima. Em agosto, o país lançou no Oceano Pacífico cerca de 7.800 toneladas de água e irritou a China e outros países da região. Nova York debaixo d'água. Tempestade alaga ruas e metrô da maior cidade dos Estados Unidos. A metrópole viveu um dia de caos, nesta sexta-feira, dia 29, com água chegando às janelas dos veículos e interrompendo o transporte público. Suspeito de envolvimento no assassinato de Tupac Shakur é preso em Las Vegas quase 30 anos depois do crime. Astro do hip-hop baleado em um tiroteio em 7 de setembro de 1996 e morreu em um hospital 6 dias depois, aos 25 anos. Duane Kefde Davis confessou em seu livro que estava no Cadillac de onde saíram os tiros. Justiça nega recurso de Trump e julgamento do republicano por fraude em Nova York deve começar na segunda-feira, dia 2. Ministério Público acusa o ex-presidente dos Estados Unidos de inflacionar durante anos o patrimônio de sua empresa para obter melhores condições em empréstimos e outros benefícios econômicos. Quase 90% da população de Cuba vive em situação de extrema pobreza, diz estudo. Pobreza subiu 13 pontos percentuais em um ano, segundo o Observatório Cubano de Direitos Humanos. Peru vai fechar áreas de Machu Picchu por causa do desgaste nas pedras da atração turística. Alto número de visitantes faz com que haja deterioração em setores da região e é necessário parar para manutenção. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas.
Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.